O que é que tu ainda não fizeste? Nós chegarmos aos 70 anos e sermos autónomos. Se eu erro um passo, eu erro o código, então eu não consigo abrir o cofre. Nós queremos mudar o nosso peso, é só trocar para a lua que o nosso peso mudou. Isto é como lavar os dentes. Nós também não gostávamos de lavar os dentes quando éramos pequenos, mas fomos instruídos a isso porque era importante, e então criámos a rotina. Hoje em dia é automático. Muitas vezes estás sentado numa cadeira de pau com pregos e acreditas que estás confortável e tens ao teu lado um sofá, mas tu não sabes porque a tua vida foi sempre sentado. Que eles eram tipo robôs a mexer-se, porque a comunicação perante o problema que eles tinham na coluna foi de alarme, que é: não te podes mexer, não podes dobrar a coluna. É muito difícil porque já tivemos muitos anos de construção, dizer que não podes fletir a coluna, que não podes, pronto, nem vou E o dizer não sei é muito difícil. Um cliente perguntar alguma coisa e não sei, então mas tu não és o especialista. O contacto humano, a relação humana, talvez isso vá ser ali um fator de diferenciação. Mas eu acredito que haja mais gente a tentar consciencializar e menos consciência. Eu quero fazer exercício, ok, mas queres mesmo ou é só da boca para fora? Rafael, para quem começou a ver este podcast, porque é que devia ficar até ao fim? Ora, acima de tudo acho que não devia poupar tempo. Não, estou a brincar. Acho que deve ficar até ao fim porque, acima de tudo, se estiver ligado ao exercício, mesmo que não esteja, começar a ter aqui um pensamento um bocadinho diferente e um olhar diferente sobre o que é o exercício e até alguns mitos que existem no próprio exercício. Nós temos sempre ali mitos e nós temos crenças. O ser humano tem muitas crenças e acho que desconstruir essas crenças é muito importante. Por isso, se a pessoa quiser e estiver disposta a isso, porque se nunca estiver, não vale a pena, mas se estiver disposta a isso, acho que deve ficar até ao fim, por isso mesmo. Rafael Peixoto, auto-intitulado como o guru do exercício. E porquê esse apelido? Bem, porque ele trava uma grande batalha contra os zombies do exercício e tem como objetivo ir formando guerreiros para esta luta. Rafael é doutorado em Ciências de Desporto e leciona no ISCE em Penafiel, onde ajuda futuros profissionais a dominar a arte da luta contra os zombies. Tem várias formações, inclusive formações direcionadas apenas para fisioterapeutas. É também coordenador e professor no TEF da Fitness Academy, onde a missão é simples: formar guerreiros na luta contra os zombies. Além disso, Rafael leciona em várias pós-graduações e oferece cursos online sobre recuperação de lesões. É coordenador técnico do grupo de clínicas da Mayo Clinic e, quando se fala em adaptação, Rafael é um mestre. Já trabalhou com a performance desportiva de alto nível, alcançando feitos incríveis, assim como já trabalhou com a saúde, inclusive pós-AVC e pessoas em tratamento de cancro. O que é que tu ainda não fizeste, Rafael? Tanta coisa. Tanta coisa. Mas sim, já tive aqui, felizmente, muitas experiências. Se 10.000 horas é o tempo necessário para ser um expert, eu acho que já consegui chegar a isso. São muitos anos a trabalhar das 7 às 10 da noite, mas por gosto, acima de tudo. Mas agora é o passo seguinte, que é conseguir que os outros façam aquilo que eu fiz e que senti que fiz. Cometi erros, obviamente, mas que consegui fazer e fui fazendo bem e fui aprimorando. Agora o passo seguinte é conseguir que os outros façam isso mesmo e tenham as sensações que eu tive quando as pessoas gostavam disso mesmo. Muito fixe. Tu estás muito ligada à fisioterapia, já, como tu disseste, já passaste por um grande espectro de atuação. Queria te perguntar se tivesses de prescrever só cardio ou só musculação a uma pessoa. O que é que tu... Só musculação. Como eu costumo dizer, eu sou adepto do treino de força, se calhar por uma crença minha, porque eu detesto correr. A pior coisa do mundo que podem fazer é pôr-me a correr, ou qualquer tipo de cardio que seja de longa duração. Mas musculação, porque eu costumo dizer que não existe cardio sem força, mas existe força sem cardio. Ou seja, para eu conseguir fazer cardio eu tenho que ter força, porque se eu não consigo suportar o meu peso corporal, eu não vou conseguir estar meia hora a correr. Eu não vou conseguir estar 1 hora a correr. Então, para eu conseguir trabalhar o cardio, eu tenho que ter força. Por isso a força é a base. É a mãe de todas as capacidades. Então, se eu tivesse que prescrever só um, era musculação, sem dúvida. O que é que a expressão "May the force be with you" te diz? É uma expressão que eu gosto muito, também porque gosto de Star Wars, e acho que ele tinha muita razão.
que é isso mesmo, ou seja, a força é o que nos garante nós chegarmos aos 70 anos e sermos autónomos, que não há nada melhor do que isso. Nós conseguirmos acompanhar os nossos filhos, os nossos netos, e mesmo tendo 70 anos conseguirmos, o nosso neto corre e nós conseguirmos acompanhar isso. E se não houver força, eu não consigo ter nada disso, eu não consigo ter equilíbrio, eu não consigo ser ágil, eu não consigo apertar os meus atacadores. Portanto, a força tem mesmo de estar connosco e é algo que nós devemos desenvolver. Como sabemos, nós homens, a partir dos 40 anos, mais ou menos, que é quando começamos a baixar a testosterona, nós começamos a perder massa muscular e, consequentemente, força. As mulheres, acontece na menopausa. Quebra de estrogênio, há perda de massa muscular, consequentemente, perda de força. Então nós temos que garantir que até lá temos o máximo possível. Aquilo que a nossa genética permite e aquilo que nós conseguimos garantir. Com isso, a qualidade de vida, à partida, obviamente, não é? Podemos ter azares, mas à partida está garantida. Sim, do ponto de vista funcional e de qualidade de vida, também, se calhar não dás tanta importância, mas a maior parte das pessoas dão. Do ponto de vista estético, o trabalho de força é importante ou não? Para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer. Mesmo para quem quer emagrecer. É muito importante porque quer o emagrecimento, quer a hipertrofia, a ganha de massa muscular, a alimentação é uma chave. Ou seja, se isto fosse um código, eu tenho que ter no meu código todos os passos necessários. Se eu erro um passo, eu erro o código, então eu não consigo abrir o cofre. Então eu tenho que ter códigos. Tenho que ter a nutrição, tenho que ter o descanso, tenho que ter o treino. Pensando assim só em 3 bases, tirando o stress do dia-a-dia, mas isso automaticamente está no descanso. Então eu tenho que conseguir descansar bem, tenho que conseguir comer bem e tenho que conseguir treinar bem. Se um deles falha, é muito pouco provável que eu abra o cofre e tenha o resultado que eu quero. No caso da perda de peso, se for perder peso, ou seja, números na balança, se eu tiver o descanso e a nutrição, eu consigo perder números na balança. Se eu aliar o treino, eu consigo. Se calhar não consigo perder números na balança, mas consigo manter, mas a minha composição corporal muda. Ou seja, eu perco volume, mas mantenho massa muscular. Exato, eu acho muito mais interessante pensarmos na composição corporal do que numa balança, não é? Exatamente. Que é que a balança pode dizer alguma coisa, mas muito pouco, às vezes. É só um número. Sim, exatamente. Eu até costumo brincar que se nós queremos mudar o nosso peso, é só trocar para a lua que o nosso peso mudou. Porque aí é diferente. E o que é que mudou na tua cabeça enquanto fazes esse processo todo focado na força física? O que é que muda na minha cabeça? Resiliência, porque automaticamente eu vou ter que vencer uma resistência externa grande, ou seja, eu vou ter que chegar próximo, sair da minha zona de conforto. Então eu consigo ficar mais resiliente, consigo ao mesmo tempo ficar mais calmo, ter uma sensação de bem-estar. Muitas vezes não apetece treinar, isto é como lavar os dentes. Nós também não gostávamos de lavar os dentes quando éramos pequenos, mas fomos instruídos a isso porque era importante e então criamos a rotina. Hoje em dia é automático, nós comemos, vou lavar os dentes. Então o exercício deve ser assim, mesmo que não apeteça, devemos fazer porque no fim vai valer a pena. Vai aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, portanto ficar mais resiliente mentalmente, ficar mais calmo, mais tranquilo, é muito importante. Como é que incutimos isso a alguém que não tem o exercício como prioridade? Não é fácil, porque se não é prioridade, dificilmente ela vai tornar. Agora, eu acredito que a vida vai ensinar isso mesmo. Acho que a maior dificuldade é as pessoas nunca sabem o que é estar bem. Ou seja, elas nunca tiveram a sensação de subir um lance de escadas e estar tranquilo. Tipo, nem sequer estou a hiperventilar ou pegar nos sacos de compras, e nós homens somos muito orgulhosos, que é, eu só faço uma viagem do carro até casa, Verdade. que é pegar nisso tudo. Cansámos, obviamente, mas tipo, conseguimos. As pessoas não sabem o que é isso, então nunca tiveram a boa sensação ou uma sensação de não estar assim ofegante, não estar cansado, ou mesmo com os filhos, conseguir, porque eles são energéticos, aquilo tem energia para dar e vender. Não sabem o que é acompanhá-los e estar bem. Se não sabem o que é isso, para elas o normal é aquilo onde elas estão. Quebrar isso não é fácil, porque custa.
Sim, porque mesmo que tu quisesses fazê-las sentir isso, não é? O que é estar bem, demora. Não é de um momento para o outro. Sabe, eu não sei se tu leste os nossos livros internos do projeto VMS, mas é engraçado que a visão que tu tens de ser tão natural como lavar os dentes está lá escrito. Nós, quando criámos a VMS, montámos como missão falar sobre exercício e sobre bons hábitos de uma forma tão recorrente e passar tanto tempo e massacrar tanta cabeça das pessoas a falar sobre o assunto, que isto um dia vai ser tão natural como te levantares e lavar os dentes, porque provavelmente os benefícios de praticar exercício todos os dias ou de seres ativo são tão ou mais importantes do que lavar os dentes todos os dias. Sem dúvida. Até porque, por exemplo, falando agora um bocadinho no cancro, que é, há muito receio, não é, dessas pessoas fazerem exercício, porque aquilo psicologicamente e fisicamente afeta muito. Mas muitas vezes, mesmo durante o tratamento, é incrível como as pessoas conseguem suportar melhor os tratamentos, chegar melhor ao tratamento seguinte, e eu acho que não há nada melhor do que isso, porque nesses casos é que se nota mesmo a diferença que isso faz. Se nós não temos problema nenhum, se conseguirmos fazer exercício, ainda é melhor para nós, porque automaticamente também conseguimos reduzir o risco de ter algumas coisas. E se as pessoas realmente vissem esses efeitos, talvez notassem e ficassem mais alertas para isso, acho eu. Mas... No cancro, as repercussões a nível celular são positivas com o exercício? Podem ser positivas. Ou seja, ao que parece, o exercício pode interferir mesmo em termos de atuação do cancro fisiologicamente. Sim. Pode provocar ali alterações a nível da circulação sanguínea, mesmo do cancro, da sua irrigação e tudo. Sim. E falámos no treino de força ou exercício físico? Os dois. Parte é cardio e parte de força. Ok. Os dois. Ou seja, a mensagem do ASA é: começa por te mexer e vais te sentir melhor no geral. Há coisas onde eu não sou muito a favor. Eu não sou contra nada, porque acho que tudo tem o seu lugar e nós, como profissionais do exercício, temos que ter ferramentas e saber quando as usar. Acima de tudo é isso, veio uma moda nova para o mundo do exercício, que é sempre assim. Então o que é que esta moda me dá como resultado? E depois qual é o mecanismo que leva a isso? Agora onde é que eu, na minha vida, no meu trabalho, posso usar isso? Ou faz sentido usar isso? E isso é uma ferramenta. Normalmente aquilo que se faz é eu sou contra isto, eu sou contra aquilo. Não, deixa-me entender o que é que isto é realmente. E eu não sou assim muito a favor de alongamentos passivos estáticos, porque acho que há coisas melhores do que isso. Para eu chegar aí, já tenho que ter tentado várias coisas e não tem funcionado, ou é um caso específico. Mas se me disserem assim, se abrirmos 10 aulas por dia no ginásio e isso vai retirar 5% da população do sofá e vão fazer exercício, ponham as 10 aulas. Já, é para ontem. Porque o mais importante é começar. É muito mais importante trazer a pessoa. Agora que ganhei a tua confiança, vou-te mostrar o caminho certo. Acho que é muito por aí. Às vezes é desmistificar aquilo em que as pessoas acreditam, porque muitas vezes nós tivemos um convidado num dos episódios anteriores que dizia tu muitas vezes estás sentado numa cadeira de pau com pregos e acreditas que estás confortável e tens ao teu lado um sofá, mas tu não sabes porque a tua vida foi sempre sentado nesta cadeira desconfortável. Quando começares a mexer-te, que é mudar para o sofá, tu percebes o quão bom é isso. Faz-me lembrar um anúncio de televisão que foi muito conhecido há alguns anos atrás, que eu acho que era da Coca-Cola, de um senhor já com os seus 80 anos que mal se mexia e de repente começa a fazer diariamente só um exercício com um kettlebell, que é nós chamamos tecnicamente aquilo é um thruster, que fazes um agachamento, pegas no kettlebell e levas o kettlebell lá acima num press. E ele faz aquilo durante muito tempo. E aquilo acaba com ele no Natal a pegar na neta e a conseguir. Estás a falar de alguém que não conseguia sequer baixar-se no início do anúncio, e ele acaba o anúncio a conseguir levar a neta à árvore de Natal para colocar a estrela lá em cima. E não é isto o processo, não é isso que se ganha.
pessoas. É isso mesmo. É a mesma pessoa, só completamente diferente. Sem dúvida. E à medida que nós envelhecemos, ou seja, nós crescemos, nascemos, não é? E crescemos e caminhamos para um pico e depois voltamos àquilo que éramos. Ou seja, nós voltamos a ser umas crianças, que é, a criança precisa de muita atividade. Tem que se mexer muito, tem que experimentar, mexer, conhecer coisas novas, conhecer o corpo. Nós depois, na nossa altura adulta, é quando nós podemos baixar um bocadinho os índices de atividade ou exercício. Ou seja, não preciso de todos os dias me mexer, posso reduzir um bocadinho. Mas à medida que envelhecemos, isso fica o contrário. Eu tenho que novamente todos os dias me mexer, porque senão a perda de capacidades é muito grande. Para um idoso, fazer uma cirurgia é altamente penoso, porque se ele está 3 dias acamado, a perda de capacidades é brutal. Então, quanto mais idade nós temos, mais é necessário a nossa frequência no exercício. Então, o importante é mexe todos os dias. E mais se dá importância ao medicamento. Exatamente. Sem dúvida. Falaste aí, atuaste em população com cancro. Como é que a comunicação pode influenciar numa pessoa com dor, com uma doença? Pode ter influências muito positivas como negativas. Uhum. E eu, quando comecei, se calhar muito pela minha personalidade, que eu sou, pode não parecer, mas eu sou muito introvertido, e no início eu estar aqui para mim era impensável. Estar a falar perante 2 pessoas era impensável. E mesmo no meu grupo de amigos eu sou aquele que se calhar está durante um café inteiro, diz 2, 3 palavras e não diz muito mais. Então a minha base era sempre a técnica, ou seja, conhecer bem a anatomia, a fisiologia, e isso moldou-me muito. Mas agora, com o crescer e com as experiências, eu entendo que a comunicação deve ser a base, porque a forma como nós transmitimos é muito importante. E eu tenho exemplos de clientes que passaram por mim que eles eram tipo robôs a mexer-se, porque a comunicação perante o problema que eles tinham na coluna foi de alarme, que é, não te podes mexer, não podes dobrar a coluna, não podes... Então eles, perante isso, robotificaram, ou seja, não mexem, não... aquilo é um robô. Por isso a nossa comunicação tem uma influência gigante, mesmo perante a dor. A dor não tem uma zona específica do cérebro para ser processada. Existem, por exemplo, ao estar aqui a mexer as mãos, e mesmo vocês ao estarem a olhar para mim, há zonas do cérebro específicas que estão a ser ativas. Uma zona para a visão, outra zona para a audição, outra para o movimento. A dor não tem. Ou seja, não há assim uma zona mesmo específica. Então nós podemos criar aquilo que é chamado uma rede. Por exemplo, eu vou levantar o meu filho do chão e nesse momento eu sinto uma dor forte nas costas. O que eu criei foi ali uma rede entre esse movimento e aquela dor. Então sempre que eu fizer esse movimento eu posso sentir dor. E eu posso não ter problema nenhum. A comunicação pode ser chave para desconstruir essa rede e para a pessoa perceber que não tem mal fazer esse movimento. Pá, aconteceu, não temos explicação. Aconteceu, sei lá, porque sim, porque dormiu mal, porque estava cansada, estressada. Há N fatores que podem ter influenciado isso, porque não fazia exercício. Então isso é uma oportunidade para mudar, mas ao mesmo tempo nós temos que desconstruir e mostrar que aquilo realmente não é mau. Que é muito difícil porque se calhar já tivemos muitos anos de construção. Dizer que não podes fletir a coluna, que não podes... Pronto, nem vou estar a descrever, mas é muito, muito difícil às vezes. Faz-me lembrar a minha mãe quando eu era pequeno e espirrava e ela dizia: estás doente, não apanhei um pó. Não tem nada com isso. Ou ficaste doente pela corrente de ar. Ou ficaste pela... Mas claro que se acreditas nisso a vida toda, não é? Se espirrares estás doente. Não é bem assim. Isso leva a que faça sentido tu corrigires a postura de alguém que está a treinar com... Ou há uma determinada postura para fazer cada exercício? Isso é aquela pergunta que eu costumo dizer que é a pergunta para €1 milhão. Ou seja, não há uma resposta certa. Há a postura mais ideal. E nós, como seres humanos, temos muita tendência do bom e mau, bonito e feio. Ou seja, de classificar em extremos. E há uma necessidade, porque o ser humano não sabe viver na incerteza. Nós não sabermos algo é desconfortável. Então nós temos muito essa necessidade de certeza, e o dizer não sei
é muito difícil um cliente perguntar alguma coisa e não sei. Então, mas tu não és o especialista. Não é fácil. Acima de tudo é compreendermos a anatomia, o que é o normal, o que é o padrão normal. Okay? E agora como é que se comporta aquela pessoa? Será que naquele momento aquela posição poderá ser a melhor para ela? Será que nessa posição ela consegue ser estável e consegue fazer o movimento que tu queres que ela faça? Ok, se consegue, vamos manter. Porque muitas vezes, imagina, uma pessoa mais idosa é normal que tenha uma postura já mais arredondada para a frente, mais chifótica. Nós não vamos corrigir isso porque há um desgaste da coluna que é natural. Então a postura ideal de eu fazer um peso morto nessa pessoa já não é a postura ideal de uma pessoa de 20 anos. Então são estas pequenas coisas que devemos sempre pensar e ser críticos perante isso. E fazer essa análise no momento que é, ok, será que aquela pessoa está confortável assim ou devo ajustar ou não? Eu também não vou saber a resposta. Porque às vezes a postura ideal é impossível. O que chamam de postura ideal é impossível para alguém assim fazer um peso morto. Com as escápulas retraídas é muito difícil. Sem dúvida. Então, qual é que é a melhor abordagem para prescrever exercício? Isso existe? Eu acho que não. Porque cada um de nós vai prescrever com base na sua história. Ou seja, aquilo que nós experienciamos, a forma como nós aprendemos, tudo isso vai influenciar aquilo que eu prescrevo. E não há o certo ou errado. Ou seja, como é que eu devo começar o aquecimento? Há tradicional na passadeira de 5, 10 minutos ou a dita mobilidade de hoje em dia que está tanto na moda. Os dois podem ser válidos. A questão é, o que é que a pessoa que está à tua frente gosta mais? Não é? Porque nenhum de nós vai voltar a um restaurante que não gostou. Certo? Então acho que é mais importante e ter aqui o peso e medida que é o que é que a pessoa gosta, porque acho que isso é que é a arte do nosso trabalho, que é como é que eu entrego da forma mais segura e motivadora possível e eficaz aquilo que a pessoa gosta. E isso é traçar depois um caminho, ou seja, não há uma resposta certa, não há uma resposta... Depende muito do nosso histórico. Nós, como de costume, o Tiago atrasou-se a iniciar a gravação deste podcast. Nós já estávamos a falar sobre assuntos interessantes antes de começarmos, e um deles era a inteligência artificial e a capacidade que a tecnologia vai tendo cada vez mais de estar nesta área da fisioterapia, preparação física, no treino. Há uns tempos eu lia sobre a singularidade, que é o que chamam o pináculo da igualdade entre a inteligência artificial e o ser humano. É aquele ponto em que vai ser completamente impossível distinguir uma coisa da outra. E aquilo que diziam que é mais difícil a inteligência artificial chegar lá é a leitura da personalidade humana. Ou seja, por muito que a inteligência artificial consiga saber exatamente e muito melhor que um ser humano, cientificamente, aquilo que é calculável, não é? Consegue fazer milhões de cálculos ao mesmo tempo que um ser humano faz um. Aquilo que a inteligência artificial não consegue é ler as diferenças de ser humano para ser humano, porque nós somos muito diferentes de uns para os outros. Tu acreditas que, como preparador físico, como fisioterapeuta, como personal trainer, é isso que pode fazer a diferença entre uma pessoa e a inteligência artificial? Talvez, mas eu com a inteligência artificial tenho, não é medo, mas acredito que aquilo vai mudar muito tudo. O contacto humano, a relação humana, talvez isso vá ser ali um fator de diferenciação. Ou seja, se calhar o mais importante daqui para a frente vai ser as nossas soft skills e não tanto a vertente técnica, porque no espaço de um segundo eu tenho a resposta para o técnico. Para já ainda não está, porque ainda não está aprimorado, mas se quisermos já podemos treinar uma inteligência artificial com a informação que nós queremos. Ou seja, eu já consigo pôr uma inteligência artificial a responder como se fosse eu. Porque eu ensino-a. Coloco a informação que eu quero, coloco a forma como eu responderia em determinados casos, então eu entrego-te a inteligência artificial e se tens alguma dúvida no teu treino, pergunta aqui que isto responde. E tens a resposta mesmo que tu queiras dizer que aquilo está padronizado, tu podes ensinar aquilo, alterar um braço de momento, quer que seja, sim. Para ela estar pronta a fazer as modificações, adaptações à pessoa.
Mas é aí que a inteligência artificial não chega à capacidade humana de se adaptar ao facto de, para uma pessoa, a forma como tu falas resulta e para outra não? Tenho dúvidas, porque fizeram mesmo um estudo com pacientes e fisioterapeutas a responder sobre um determinado problema, não me recordo qual era, e a inteligência artificial a responder. E depois perguntaram ao cliente qual é que foi a resposta que gostou mais. E o cliente não sabia se estava a falar com um humano, se estava a falar com a inteligência artificial. Responder da inteligência artificial. A maioria gostou mais da resposta da inteligência artificial. O que, mais uma vez, se calhar a comunicação pode ser chave, porque se calhar a inteligência artificial comunicou melhor para aquelas pessoas. Então nós... Só me gera mais dúvidas a nível de conexão, porque eu sei que tenho alunas que estão comigo porque sentem uma coisa talvez mais mística até. Estás a ver? E quanto a isso, o que é que tu achas? Quanto a isso, acho que a inteligência artificial duvido que consiga. A não ser quando criem robôs que sejam muito iguais a nós. aí já não sei, fico na dúvida. Yeah. Eu estou, como diz o outro, só espero não ser atropelado pela inteligência artificial. Eu guardo a crença forte de que ela não veio para nos substituir propriamente. Veio para substituir o ser humano, ainda bem em muita coisa, porque faz parte. As máquinas também substituíram o ser humano nos campos agrícolas e não é por isso que nós deixamos de viver bem. Estamos a viver muito melhor agora. Mas provavelmente vamos ter lugar a trabalhar com a inteligência artificial e não que ela nos tire o lugar. Resta adaptar-nos, resta evoluirmos com ela. Não é? Mas, por exemplo, uma aluna que até faz pelos resultados para chegar àquela altura do mês e me querer mostrar. Achas que ela continuaria a querer mostrar à inteligência artificial os resultados? Se conseguirmos chegar a um ponto onde o robô é tão parecido com o ser humano, sim. Porque nós criamos conexões às vezes com objetos por causa da ligação. O relógio era do meu avô. Nós criamos ligações com isso. Então nós conseguimos criar ligação com o robô. Eu tenho as minhas dúvidas, mas é possível, sim. Tenho as minhas dúvidas quanto a isso. Qual é o poder que a inteligência artificial tem para nos levar ao pináculo do... Tu utilizaste a expressão antes de nós começarmos, que era o comunismo, não é? Nós estamos todos por igual. A inteligência artificial trabalha por nós e põe toda a gente a mexer, por exemplo. Acho que muito, porque falando assim um bocadinho na parte da política, eu não sou socialista, não sou comunista, acho que não me identifico assim com nada em específico, porque eu gosto do resultado, que é o que funciona. E nós na história, se olharmos, temos coisas que funcionam e outras que têm um resultado que não é tão apelativo para nós, então no fundo não funciona. E o comunismo, se nós formos ver países comunistas, aquilo não funciona. Ou seja, as pessoas são pobres, vivem mal, não têm acesso a coisas. Só que se nós não somos necessários para trabalhar, porque nós temos diferentes formas de ganhar dinheiro. É trocar tempo por dinheiro, ou seja, eu faço uma determinada função e perante as minhas horas, aquela empresa, perante o resultado, remunera-me. Ou eu crio a empresa e vou, no fundo, comprar horas de outras pessoas e remunerá-las por isso mesmo. Se essa troca, que é o cliente paga à empresa, a empresa paga ao Estado e paga às pessoas, se essa troca deixa de existir porque nós deixamos de ter a empresa a pagar às pessoas, essa empresa vai ter que pagar ao Estado para o Estado depois distribuir pelas pessoas. Digo eu. Não é? Então isso terá que ser a forma de... Agora, não sei. Lá está, não sei. Isto são pensamentos às vezes... Então vai ser um mundo de donos de empresas que se automatizam. Que automatizam a empresa. E mesmo assim já houve uma empresa na China que substituiu o CEO por uma inteligência artificial. e provavelmente com melhores resultados. Por isso não sei. Se nós chegarmos a esse ponto, acredito que é tudo muito mais automático, acreditas que há mais ou menos pessoas a mexerem-se? Menos. Sim, acredito que sim. Sim, porque o nosso cérebro, o nosso corpo luta pela sobrevivência. E o mexer-nos gasta energia. Se gasta energia,
a probabilidade de sobrevivência é menor, porque o nosso corpo é muito primitivo, é muito da pré-história. Então, quanto mais eu me mexer, maior é a probabilidade de eu morrer, digamos assim, entre aspas. Então, por isso é que o conforto é de muito estar parado, que é, eu não gasto energia, estou confortável. Por isso acredito que vamos ter menos pessoas, por isso mesmo, porque não vamos precisar de nos mexer tanto, não é? Ainda me lembro, quando era miúdo, levantava-me da cadeira, mudava o canal da televisão, voltava-me a sentar. Depois levantava-me, voltava a mudar, sentava-me. A seguir levantava-me para dar uma pancada e sentava-me. Hoje em dia não, com a voz nós vamos conseguir mudar o canal ou só fazer assim um gesto. Portanto, cada vez temos menos atividade. Se tudo ficar muito mais automático, acho que vamos ter ainda menos atividade. Isso acaba por ser mau. Mau também no sentido que o nosso cérebro é tão complexo por causa do movimento. Foi o movimento que nos tornou seres tão inteligentes, digamos assim, ou tão adaptáveis. Porque imaginem, há um peixe que tem um cérebro que é, se não me lembro, se me recordo o nome, é Orchideia, ou assim qualquer coisa, que a determinada fase da sua vida esse peixe liga-se a uma pedra. Nesse momento ele come o seu próprio cérebro, porque ele já não precisa de se movimentar, então não precisa de cérebro. E nós somos tão complexos por causa do movimento. Se temos menos movimento, nós vamos perder capacidades cognitivas também. Então vamos ficar menos inteligentes e se calhar até a nossa esperança média de vida quase de certeza vai ser menor. Em quanto tempo é que tu vês essas mudanças mais drásticas a acontecerem? Este mundo que estamos a falar, que até parece um bocado irreal, mas que tu perspectivas que aconteça? 10 anos. 10 anos? Acho que sim. Porque a eletricidade foi das maiores invenções que nós tivemos. Não é? Foi aquilo que nos levou a uma revolução. A seguir veio a internet. E aquilo que se acredita é que a inteligência artificial tenha um poder maior que a eletricidade. Por isso eu diria 10 anos. E se calhar menos. Se não devia assustar o ser humano quando o nível de consciência sobre os problemas, por exemplo, de estar parado, já é muito maior do que era há 50 ou 100 anos atrás? Será que são? Ou seja, será que esse nível de consciência é? Porque nós, no fundo, não paramos para pensar em tudo. O nosso dia-a-dia é sempre a mexer, sempre faz isto, faz aquilo, faz... Então nunca há um momento onde a pessoa para e se consciencialize. Por isso é que também há muitas crenças, que é, se nós não paramos para pensar, então nós estamos sempre com as mesmas crenças. E é a questão da corrente de ar que ficas doente, é os alongamentos para os músculos encurtados, é a melhor rotina para ganhar massa muscular, é eu não posso comer hidratos à noite para perder massa gorda. Ou seja, isto são tudo crenças que na realidade nunca se parou para pensar. Então será que o nível de consciência está maior ou até se calhar estará pior? Yeah. Mas o pior é que há mais gente a tentar consciencializar. Eu sinto isso, pelo menos. Mas claro, nós estamos sempre numa bolha Exato. que não temos muita noção. Mas eu acredito que haja mais gente a tentar consciencializar e menos consciência. Menos ou igual, talvez. Sim, há muito mais informação, há muito mais propagação da informação e cada vez vemos mais, mesmo médicos e tudo, a recomendar a pessoa fazer exercício. Agora, se a pessoa realmente não quer, porque eu quero fazer exercício, ok, mas queres mesmo? Ou é só da boca para fora? E por acaso ainda ontem estava com um cliente que, incrível, porque ele sempre foi assim e ele disse mesmo isto, que é, tudo custa. Então se eu quero, porque é que eu estou a reclamar que isto me está a custar e me está a sofrer? Mas se eu quero, eu sei que isto vai custar. Eu estou a sair da minha zona de conforto, então eu tenho que fazer e ponto final, acabou. Yeah. E muitas vezes as pessoas na realidade não querem. Porque custa, porque não é? Quem é que gosta realmente de fazer exercício? Nós gostamos no fim. Agora, durante, aquela sensação do nosso corpo que é um leão está a correr atrás de nós e nós estamos a fugir, porque é isso, fisiologicamente é isso que está a acontecer. Eu sou um bocado marada e eu gosto. Juro por tudo que eu gosto.
Isso faz lembrar um comentário que eu vi há uns dias de alguém que diz, como é que era? Qual é o animal que corre por nada? Porque é que o ser humano haveria de fazer isso? Qual é a motivação que tu tens para treinar se não estás a fugir de um leão, por exemplo? Tal como tu disseste, provavelmente não é isso que nos diferenciou dos animais, é começarmos a mexer-nos sem ser necessário, e a evolução do cérebro também vem daí. Também nos mexemos por necessidade, ou seja, para caçar, só que tínhamos ali capacidades e fomos desenvolvendo, graças se calhar a esse movimento. Ou será uma questão de o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Mas acho que também por necessidade, porque agora nós por necessidade estamos a ficar menos ativos, não é? Achas que é por necessidade? Não é, não tanto, acho que é por menos necessidade, ou seja, eu tenho menos necessidade de mexer. Acredito, sim. Com o telemóvel eu faço a comida chegar a casa, faço as compras chegar a casa, faço a roupa chegar a casa, faço tudo chegar a casa, então porque é que eu preciso sair de casa? Em vez de se calhar de ires até ao parque com os teus filhos, dás um telemóvel, não é? Sem dúvida. Que vê-se tanto. É um bocadinho aquela brincadeira que se faz de abrir uma banca de médicos, de medicamentos, e abrires uma banca de hábitos de prevenção e tens uma fila enorme para os medicamentos porque são a cura, mas para prevenir não tens lá ninguém. Entre este dilema, onde é que tu achas que está o futuro de um fisioterapeuta ou de um preparador físico? Mais ligado ao tratamento ou à prevenção? É assim, talvez à prevenção, mas na realidade nem sei dizer, porque nós pouparíamos imenso dinheiro se conseguíssemos que as pessoas se mexessem. Em tudo. Em termos de saúde era uma coisa incrível, em termos de dores era uma coisa incrível. O exercício consegue prevenir imensas dores. Movimentos repetitivos que as pessoas fazem no trabalho. Se eu tenho um corpo mais forte, eu tenho um músculo mais forte, um ligamento mais forte, um tendão mais forte, então não é fácil eu sentir a dor. Por isso acredito muito que seja na prevenção. Agora, será que vamos conseguir fazer isso? Isso é que é a verdadeira chave. Eu acho que isso era o que nós queríamos, não sei se na prática será bem assim. Mas por acaso tivemos aqui um convidado que falou sobre essa ideia de que pouparíamos imenso dinheiro se atuássemos na prevenção, se a gente fizesse exercício. E aquilo que ele disse foi que um obeso morre mais cedo. Então o Estado já não tem de pagar reformas. Se formos a ver o bolo todo, se calhar não poupamos. Exato. Sim, poupamos no setor da saúde. Agora, exato, se calhar no bolo todo, sim, isso é uma verdade, uma boa perspectiva. Mas também temos uma pessoa que não desconta tanto tempo, logo quem está na reforma também há menos dinheiro para pagar isso mesmo. Complicado. Mas é interessante. Uma boa perspectiva. Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Evolução física. Eu estou no ginásio a procurar desenvolver o meu treino, a minha capacidade física, o meu corpo. O treino de força é a prioridade, já passaste por aí. Há a necessidade de eu fazer treino muito específico dentro do treino de força para desenvolver o meu corpo? Qualquer treino de força é bom num ginásio? Qual é a tua visão sobre... Dependendo do objetivo. Se é um objetivo de massa muscular, sim, há coisas que nós podemos ajustar e tentar potenciar ou maximizar aquilo que é o nosso limite, não é? Todos nós temos um limite genético. Se eu quisesse ser um Arnold Schwarzenegger, era impossível. Eu sou baixo, a minha estatura é fina, a minha caixa torácica é fina, portanto é muito difícil eu conseguir ser, a não ser que já herdasse como ele, como muitos fizeram. E mesmo assim, se calhar, era muito difícil porque eu tenho mesmo a minha genética a limitar, digamos assim. Mas eu posso chegar ao meu limite ou chegar perto do meu potencial genético, digamos assim. Por isso, sim, há pequenas coisas que podemos fazer.
Pensando numa base, a base para ficar mais forte, acho que é muito simples, que é, vai levantando peso ao longo do tempo e tenta que esse peso seja cada vez mais pesado. Por isso é relativamente simples. Quando já temos algum tempo disso, e quando falo disso, falo em tempo, falo em anos, porque o músculo adapta-se muito rápido. Ou seja, nós entramos no ginásio e aquelas primeiras 4 semanas sentimos o Hulk, porque passámos de 10 kg para 40 com uma facilidade incrível. Só que o resto do corpo não. O nosso tendão não é tão fácil assim. O tendão demora muito mais tempo para se adaptar. Por isso é que às vezes acontece a ruptura total do tendão, que é, o músculo já está capaz, mas o tendão ainda não. Então ele não consegue suportar e rompe. Por isso falo mesmo assim numa perspectiva de anos de mudar isso. Mesmo ligamentos demoram muito tempo e a própria cartilagem também tem alguma capacidade de adaptação. Isso demora tempo, coisa que nós hoje em dia não estamos habituados por esperar. Portanto, para ser mais forte é simples, levanta pesos e vai tentando que esses pesos sejam cada vez mais pesados. Se não conseguimos subir o peso, sobe às repetições. É relativamente simples. Se eu quero ganhar massa muscular, hoje em dia a ciência já nos indica algumas direções, que é, ao que parece, eu trabalhar o músculo numa posição mais comprida, eu não gosto de dizer alongada, por causa das crenças, assim numa posição mais comprida dele, parece gerar mais hipertrofia. Por isso são complementos que eu posso fazer. Okay, faço o exercício normal e a seguir vou fazer umas parciais naquela posição. Ou vou escolher um exercício que vai a esse comprimento máximo do músculo. E vou insistir assim aí. Por isso há pequenas coisas que sim. Falaste na base para melhorar a força, para ganhar massa muscular, para melhorar a propriocepção. A base é treinar descalço. A propriocepção, isso é daquelas coisas que eu acho que é menos compreendida de todas. Traduzam para mim, que eu não tenho formação nessa parte e não entendi nada do que disseram. Propriocepção é um palavrão muito grande, não é? E muitas vezes usamos assim esses pequenos chavões para parecer que percebemos de treino e tudo mais. A propriocepção é saber onde é que está o nosso corpo. Imaginem isto como uma distribuição de cartas. Não é? Nós temos o carteiro que leva as mensagens que umas pessoas mandam para as outras. Para eu mandar a minha mensagem, eu vou ao centro e depois aquilo distribui. Não é? Eu escrevo a carta, hoje em dia é o e-mail, não é? Se calhar devia usar o e-mail como exemplo e não. Mas eu escrevo a carta, vou ao CTT, deixo e depois o carteiro leva a mensagem. E no fundo é a resposta. Então tudo aquilo que eu tenho no corpo, a minha pele, o músculo, os ligamentos, os tendões, tudo isso escreve uma carta para o cérebro. Ou seja, escreve uma carta a dizer, olha, a tua articulação está dobrada a X graus, o teu músculo está a tensionar a X força. Tudo isto são mensagens. E o nosso cérebro depois responde perante isso. No fundo são estas cartas que vão e que depois há a distribuição. A propriocepção é isto, que é tudo o que está no nosso corpo mandar uma mensagem aqui para a zona superior e depois essa zona superior toma uma decisão mediante tudo aquilo que recebeu. Tu disseste que rompeste o LCA. Qual é que foi a sensação que tiveste no momento da ruptura? Que me estavam a matar. Não houve assim uma percepção de não sabes onde é que está o joelho, parece que perdeste. É verdade. Ou seja, sensibilidade. Porque houve ali um corte na mensagem. Então tu não sabes onde é que está. Então tu vais ter que procurar, tipo, onde é que está o meu joelho? Não é? Isso é a propriocepção. Tu sentiste a falta dela. Então o treinar descalço ou não, não é a melhor forma de melhorar a propriocepção, porque a propriocepção é tudo. Se eu quero melhorar a minha percepção de onde é que está o meu corpo, eu tenho que tirar a visão. Porque nós somos extremamente visuais. E isso é uma das coisas que acontece nas lesões. Que é, eu lesionei-me, perdi informação, então eu tenho que ir a procurar. Tenho que compensar. Como é que eu compenso? Olho. E ficamos muito mais necessitados de olhar para a zona da lesão para saber onde é que aquilo está. Só que isso é uma adaptação que eu não quero. Porque imagina que hoje em dia ainda tens essa necessidade, ou inconscientemente até ainda tens. Vais fazer um lunge, vais fazer um agachamento e sem querer tu olhas, tipo, ok, o meu joelho está ali. No teu dia-a-dia,
com a informação toda, os carros a passar, todo o barulho, toda essa informação que existe, o calor, o frio, o teu cérebro está a processar imensa coisa. Se ele não tem informação do teu joelho, ele quase que é de género, ora bem, aqui não há informação, eu vou esquecer um bocado. Imagina que tens uma situação de tropeçaste, tens que reagir rápido. Se calhar essa reação não vai ser tão boa quanto poderia ser, se aquilo tivesse mais desenvolvido. Se tudo o que está à volta do joelho, os outros músculos, os tendões, os outros ligamentos, conseguissem ter uma passagem de informação melhor para o cérebro. Então, no fundo, se eu quero melhorar a propriocepção, eu tenho é que fazer exercícios sem visão para melhorar isso mesmo. Agora, não vou fazer uma leg extension sem visão, quer dizer, não preciso de grande noção do meu corpo aí, mas se calhar, por exemplo, começar por uma coisa de vou só apoiar-me numa perna e vou fechar os olhos e tentar manter o equilíbrio, já é muito bom. E depois, se calhar, vou fazer isso e faço um movimento de tocar no chão. E se calhar depois, então, até vou tentar fazer um ligeiro agachamento a uma perna, com pouca amplitude, de olhos fechados. São pequenos passos. Sempre small steps. E onde é que treinar descalço entra aí? Não entra. Ou seja, há muito essa ideia que os receptores depois sentem melhor o chão, mas na realidade eles também estão a sentir a sapatilha. Portanto, também existe ali alguma proprioceptividade. O que sabemos é que treinar descalço parece dar mais estabilidade do que treinar calçado, mas a falha desses estudos é eles não me disseram quais foram as sapatilhas usadas. Pois. Eu tenho sapatilhas que são altamente estáveis. É como se eu estivesse no chão. Mas temos sapatilhas de corrida que aquilo é muito instável. Então isso é um fator importante, que é, se eu não tenho uma sapatilha muito estável e se eu quero agachar e produzir força, então se calhar eu prefiro fazer descalço. Mas se a minha sapatilha é estável, acho que não vale a pena. A Rita estava lá e pode testemunhar que eu tive uma diferença de 20 quilos a primeira vez que eu fiz um agachamento com uma sapatilha plana e troquei as minhas sapatilhas de corrida na capacidade de fazer força. Normal, instabilidade, e se o nosso objetivo é força, eu tenho que estar o mais estável possível. Sim. Até os melhores exemplos é, por exemplo, fazer uma remada sem apoio do peito e depois apoiar o peito e fazer uma remada. Eu consigo logo produzir mais força. Ou mesmo uma coisa que se vê muito, um step-up sem apoio nenhum, ou então com assegurar tipo, numa barra, por exemplo. É super diferente. Sim. A tua capacidade de produzir. E logo aí nós podemos distinguir para diferentes objetivos, que é, se o meu objetivo é força ou ganhar massa muscular, eu tenho que caminhar para o espectro da estabilidade. Ou seja, tenho que estar estável. Se o meu objetivo é perder massa gorda, então eu posso caminhar para a instabilidade. Porque à partida, como há mais músculos a trabalhar, eu posso gastar mais energia. Então é quase... tens ali os estabilizadores, não é? Sim. Isso é extremamente interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas faz sentido, que é, se eu estivesse centrado em força, quanto mais estável eu estiver, mais consigo concentrar e fazer o exercício. Mas se estiver à procura, por exemplo, de perder massa gorda, o movimento de todo o corpo em conjunto vai contar mais para a cada repetição que eu fizer para isso acontecer. À partida sim, porque eu consigo que aquela sessão tenha um gasto calórico um bocadinho superior. Então aí é mais um equilíbrio. Eu pretendo também ganhar alguma massa muscular, ou manter, porque num processo de perda de massa gorda é difícil ganhar. Então eu posso caminhar para esse espectro de instabilidade, que é, se calhar, em vez de fazer uma chest press, uma máquina a empurrar, eu vou fazer isso com halteres. É mais instável, então eu tenho outros músculos a ter que trabalhar também. Ou, por exemplo, fazer o step-up. Se calhar num eu quero-me agarrar e quero-me focar nos músculos que estão a trabalhar, e se calhar no outro eu não agarro e quero mais instabilidade ali. O mesmo uma press sentado ou de pé já faz diferença. Se calhar prefiro mais exercícios de pé, prefiro exercícios que englobem mais articulações a mexer, que tenham outros músculos ali a trabalhar e que provoquem de facto alguma instabilidade. E isto é tudo caminhar num espectro, onde eu tenho a estabilidade de um lado e a instabilidade do outro. Mediante o objetivo, eu viajo nesse espectro. Mais estabilidade dá mais capacidade de hipertrofia / força.
E em termos de parciais e totais, os movimentos parciais e totais fazem diferença? Sim, na força sim, ou seja, nós temos 2 tipos de pessoas, o tipo específico e o tipo geral. O tipo geral é aquela pessoa que faz força num determinado ângulo e ganha força na amplitude toda, que é um espectro muito pequeno da população. E temos o tipo específico, que é ele faz força naquele ângulo e ganha força 5, 10 graus acima, 5, 10 graus abaixo. Quase todos somos assim. O outro espectro, eu acredito que sejam os atletas olímpicos, porque são aqueles seres sobre-humanos que fazem coisas incríveis que é muito difícil uma pessoa normal fazer. Então sim, se eu fizer parciais para força, eu vou ganhar força naquele espectro. Então, mais uma vez, eu gosto de ver as coisas assim, como um espectro, que é, eu tenho um espectro de amplitude de movimento. Se eu sou iniciante, eu não quero explorar os extremos, porque no dia-a-dia eu não vou aos meus extremos, normalmente. Então é caminho desconhecido. Então eu vou viajar, se calhar, em parciais. À medida que eu vou desenvolvendo, ok, eu vou caminhando no espectro, vou fazendo com mais amplitude, mais amplitude, mais amplitude, até chegar ao meu limite. E aí já posso trabalhar em parciais e em amplitude. Depois é tornar o treino mais engraçado. Aqueles desafios de fazer 7 meias, 7 meias e 7 completas. Isso é uma estratégia para eu usar mecanismos que me podem potenciar a hipertrofia. E ao mesmo tempo de eu motivar a pessoa para fazer exercício, criar desafios. Com quanto peso é que consegues fazer isto? Que é um desafio. A pessoa vai gostar, vai se sentir motivada. Por isso, depende muito disso. Na força, eu vou querer ter o máximo de amplitude que eu tiver disponível para fazer. Sendo que se eu aumento muito a carga, se calhar os extremos, por segurança, eu vou querer evitar. Mas de vez em quando eu quero lá ir, porque eu também quero fortalecer. O nosso corpo é altamente adaptável, então o importante é caminhar de forma gradual. Mais importante do que a carga com que fazemos ou a amplitude é como é que nós chegamos lá. O que é que já fizemos para chegar até ali? Que o habitual é a pessoa já quer começar no dia 1 e estar naquele máximo, que é fazer o que nós fazemos. Mas o que é que nós já fizemos para chegar ali? Yeah. Então tudo isto é um processo. Falaste aí que somos altamente adaptáveis e eu acho que somos muito adaptáveis e muito rápido. Vou dar um exemplo meu, que tive num plano, eu costumava fazer full squat e durante um mês só tinha no plano o squat a 90 graus. Ganhei muita força no squat a 90 graus, mais do que aquilo que eu fazia, mas depois voltei ao full squat e voltei a regredir, não é? As adaptações são altamente rápidas. Por falar em carga, performance interna e externa, quais é que são as diferenças entre estes dois? Performance interna e externa. Isso é um termo que veio, e eu conheci-o através do Tom Purvis, que é um fisioterapeuta americano, e eu gostei muito disso porque acho que ajudou a compreender algumas coisas também relativas à dor. E no fundo, performance interna é algo que nós não conseguimos medir. Vai ser sempre subjetivo. E à medida que nós ganhamos experiência, acho que conseguimos ter mais sensibilidade para começar a entender isso, do que quanto menos experiência nós temos. Porque como é algo que eu não consigo medir nem ver, é muito difícil compreendermos algo que não vemos nem medimos, é difícil nós compreendermos. A performance externa é aquilo que nós já conseguimos medir e ver. Ou seja, a força, o equilíbrio, a velocidade, tudo isso é performance externa, que é onde tudo se foca. Okay? Quanta carga é que consegues levantar? Performance externa. Com que velocidade é que consegues fazer isto? Performance externa. E o foco está sempre aí. Mas muitas vezes nós esquecemos da interna, que é: será que aquela articulação se consegue estabilizar para fazer aquele movimento? Será que aqueles músculos têm a capacidade de gerar tensão, ou seja, força, para nós fazermos aquele movimento? Porque imaginem o seguinte cenário, que é, olhando para o ombro, o meu ombro, para fazer o movimento, não é, de subir e descer, ele tem que estar estável. Não é? Uma porta, quando abre e fecha, ela tem um eixo onde está fixo, está preso à parede e aquilo roda. O meu ombro também tem que rodar e tem que ter esse eixo. Só que esse eixo é criado à base de quê?
ligamentos, cápsula articular e músculos. A parte passiva nós não conseguimos controlar, que é os ligamentos e a cápsula articular. A parte ativa nós controlamos, que são os músculos. Então nós temos um conjunto de músculos que vão segurar o nosso ombro à medida que nós fazemos isto. E vamos imaginar que de 6 músculos, há um deles que não consegue produzir a força como deve fazer. Qual é que vai ser a consequência disso? Perder a amplitude de movimento pode ser uma delas. Ou perder a capacidade de produzir força naquele movimento. Ou dor. Não é? A questão é, eu nunca sei qual é que é o resultado que vai vir naquela pessoa. Só que isso não se consegue medir. E eu não consigo medir a força de um só músculo. Portanto, eu posso ok, se esta pessoa mostra menos amplitude, algo se passa. O que é que se passa? Não sei. Não faço ideia. Tenho tantas hipóteses atrás que eu não faço ideia. Então, por segurança, eu vou progredir naquilo que ela consegue. Se ela ganhar amplitude, espetacular. Se não ganhar, está tudo bem na mesma. Pode ser o limite dela. Então, isso é que é a performance interna, que é que depois se traduz na externa. E muitas vezes nós podemos ter uma externa até boa, só que a interna pode não estar otimizada. Daí a progressão ser muito importante. É muito importante que ele vá dando passos pequenos e vá progredindo lentamente, para ter mais segurança de que estas duas andam de mãos dadas. Senão eu nunca vou saber. Sempre que dói, há uma lesão? Não. Nem sempre que há dor há lesão. A dor é quase um sistema de segurança, não é? Se nós tivéssemos aqui aqueles alarmes de fumo, às vezes podia estar aqui uma pessoa a fumar e o alarme disparava. Mas isso não significa que há um incêndio, não é? Porque esse alarme supostamente é para o incêndio. A dor é um bocadinho isso. Ou seja, é um alarme que disparou, mas por vezes pode ter sido outra coisa qualquer. Então nem sempre significa que há lesão. Aliás, já tive casos de fraturas na mão, por exemplo, que a pessoa não tinha dor nenhuma. Continuava a jogar handball na mesma, continuava a fazer tudo, só quando fez um raio-x que não foi de uma visão de cima, foi lateral, viu-se uma fratura de um lado ao outro. E aí era uma lesão grave. Mas não havia dor, de zero. Como também há muitas pessoas que dói o ombro a fazer aquele exercício e não tem problema nenhum. Agora, se eu for procurar por exame, a probabilidade de existir algo fora do normal é grande. Mas isso não significa que a minha dor é por causa disso. Talvez seja um sistema de segurança que é, naquele dia não é para estares a fazer aquilo. Então, ajusta. Reduz a carga, faz menos amplitude, faz outro exercício. Há N opções que eu posso fazer para não sentir essa dor. E depois tenta voltar ao mesmo exercício e faz uma progressão para chegar até ao patamar onde estavas. Acho que é relativamente simples. Faz sentido. Rafael, temos um conjunto de perguntas mais rápidas que costumamos fazer a todos os convidados. E a primeira é: treinas e o que ganhas com isso? Treino. Ou não tanto quanto gostaria, mas treino, sim. O que eu ganho com isso é bem-estar. Bem-estar, qualidade de vida, e é quase como ter um momento para mim, para esquecer tudo e focar-me naquilo que eu estou a fazer. Quase um momento de mindfulness ou de como é que se diz aquilo que fazem os... Meditação? Isso. Um momento de meditação. Por isso, essencialmente, é isso. O que é que dirias a alguém que não treina? Mestre. Ontem já era tarde. E começa por alguma coisa que gostes. E pouco tempo. 5, 10 minutos, alguma coisa que tu gostes, e vai estabelecendo pequenos objetivos para ir incrementando isso. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, a união de corpo, mente e alma. Para ti, porque é que é importante unir os três? Se olharmos para um espectro de bem-estar e saúde como algo global, é importante que eu esteja bem comigo próprio, é importante que eu esteja bem em termos de pensamento, clareza, bem-estar, e o próprio corpo é onde nós vivemos. Para já ainda só temos um. Quem sabe se no futuro não dá para substituir por algo melhor, mas como só temos um, é importante tratarmos bem dele e tratar desses 3 pontos. Um livro que recomendas e porquê? Um livro que eu recomendo,
Eu nunca fui muito de ler, nem gosto muito de ler, sou mais de ouvir, por isso eu ouço livros, mas já li alguns. Talvez muito porque me moldou e porque me fez ver as coisas de uma perspectiva diferente, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Porque nós lidamos com pessoas e compreender o outro é muito importante. Seja na perspectiva de treinador, compreender o outro, seja na perspectiva de, digamos, empreendedor ou empresário, que é compreender também o outro. Portanto, acho que é um livro muito importante por isso mesmo. Achas que é essa visão sobre a relação humana e a comunicação que vai estar no segredo da tua progressão, por exemplo, como profissional ligado ao... Sem dúvida. E o estado de consciência, ou seja, nós conseguimos ter diferentes estados de consciência onde eu consigo sair de mim, entre aspas, e olhar para as coisas sem qualquer carácter emocional. E o que é que está a acontecer, o que é que, se eu fizer agora, pode influenciar no outro, o que é que, se o outro fizer, pode acontecer. Ou seja, ver as consequências das coisas, mas sem a emoção, só com a racionalidade, que é o que me interessa é o resultado. Ou seja, o que me interessa é daqui a 5 anos estar num patamar diferente. Mas para isso eu tenho que trazer alguém para estar neste patamar, porque só assim é que eu consigo subir. Então eu tenho que conhecer muito bem o comportamento humano, como é que a pessoa se relaciona, para conseguir tocar nas diferentes pessoas e tentar potenciar as capacidades de cada uma. Por onde é que começarias se tivesses o objetivo? Mencionaste que seria incrível aumentar em 5% a população que pratica exercício como um estilo de vida. Aquilo que as estatísticas demonstram é que em Portugal são 5% da população que tem esse hábito incrementado. Não são só 5% que praticam exercício, mas o problema é que as que praticam exercício muitas vezes dizem que praticam e é uma vez por mês, não conta para as estatísticas. Para os hábitos são 5%. Se tivesses que elevar essa percentagem para 95%, começavas por onde? Para 95%. E pensando sempre assim num prazo, médio prazo, ou seja, eu olho sempre às coisas a 5, 10 anos pelo menos, gamificava as coisas, tentar dar alguma coisa, porque hoje em dia é tudo muito isso, que é, nós estamos sedentos de dopamina, ou seja, receber alguma coisa em troca, ou sentir uma emoção. Estamos a ver um reel, estamos a ver qualquer coisa, é o sentir uma emoção, aquilo prender-nos. E se calhar, se conseguíssemos gamificar a coisa, as pessoas iam ter cada vez mais vontade de fazer e fazer e fazer. Então, como houve uma altura que puseram um vídeo de faz 30 agachamentos e recebe o bilhete do metro. Tentar usar esse tipo de coisas. Se fizeres 10 flexões, tens o café. Se fizeres... tentaria mesmo isso. Acho que se calhar poderia resultar. Pensando na perspectiva que é a base da experimentação. Tenho que experimentar para ver. Senão... Completamente. Muitas pessoas que não praticam exercício não praticam porque não sabem que podem gostar de exercício. O teu projeto profissional passa atualmente pela tua clínica de fisioterapia. Como é que tu tens... como é que incrementas esse plano de gamificação, esse plano de chamar à consciência das pessoas com a tua clínica? Isso é algo que está, ou seja, pensando no roadmap, é algo que temos projetado, mas a grande dificuldade é como é que nós vamos medir e vamos premiar isso mesmo. Nós já damos alguns miminhos de vez em quando, em alguns momentos do ano. No Natal, temos ali momentos onde a pessoa recebe alguma coisa. A grande dificuldade é também, com poucos recursos, conseguirmos fazer isso. Que é como é que nós podemos medir alguma coisa para a pessoa ser premiada. Porque tudo é uma experiência. Ou seja, porque é que nós regressamos a um restaurante? Pela experiência que tivemos lá. Porque é que gostamos de treinar? Pela experiência que isso nos dá. Ou a experiência que temos durante o treino. Então como é que nós conseguimos criar uma boa experiência da pessoa na clínica. E isso é desde tudo, desde o momento de entrada, até à fase do treino, até o momento de saída, até quando está fora da clínica. Portanto, é proporcionar uma boa experiência.
E se nós conseguíssemos proporcionar boas experiências, se calhar tínhamos mais pessoas a fazer exercício. Porque aquilo que parece é que quem tem experiências desagradáveis desiste mais cedo. Sim. Então a experiência é algo muito importante. Sem dúvida. E nós próprios, nós se calhar não gostamos de uma pessoa, gostamos da forma como ela nos faz sentir e compramos, mesmo num serviço, compramos a experiência, não é? A maneira, que é a maneira como nos sentimos. Aliás, eu comprei esta t-shirt porque gostei da forma como a pessoa me atendeu. E porque valorizo muito isso, ou seja, no momento eu senti ali um atendimento diferente, preocupado, e eu tomei isso em consideração, muito também porque eu olhei e disse, não, ele merece ser recompensado. Então eu comprei a t-shirt. Por pena. Não é por pena, é porque ele realmente fez algo que hoje em dia é muito raro se fazer. Sim. Que é a preocupação no serviço. Por acaso gostei muito da t-shirt e gosto, Okay. mas mesmo que fosse algo assim mais razoável, eu comprava porque ele mereceu, ele esforçou-se e fez por isso. Então ele merece o resultado. Uhum. Isso é incrível e é um bocadinho o mesmo efeito que pode levar as pessoas a fazer exercício, que é o efeito corrente. Alguém faz alguma coisa boa por ti e tu tens vontade de fazer alguma coisa boa pelos outros, e provavelmente aquilo que te aconteceu ao comprar a t-shirt é que tu valorizaste muito mais o comportamento que a pessoa teve contigo. Exatamente. Ele contribuiu positivamente para o meu dia. Apetece-me comprar a t-shirt. Exatamente, é isso. E é a questão de nós estarmos a 100%, que é, se fazemos alguma coisa, temos de estar a 100%. Okay? Se vamos treinar, é a 100%. O foco tem que ser a 100%, porque eu não posso esperar estar a 50% e ter 100% de resultado. Não. Então, se vamos tomar um café com os amigos, ok, vai, mas está a 100%. Porque se estiveres a 50%, nunca mais vou embora. Ou seja, nem nós aproveitamos o momento, nem quem está à nossa volta aproveita. Então, tudo o que fizermos tem que ser a 100%. Quando nós damos um PT, temos que estar a 100% porque a pessoa está a pagar aquela hora para nós estarmos ali. Se estivermos a 100%, a experiência dela vai ser boa. Se não, se de vez em quando, olha, recebi uma mensagem aí, não estamos a 100%. E a pessoa nota isso. Isso é experiência. Então, eu costumo dizer que se 50% ou mais de 50% da nossa sessão é conversar, a longo prazo isso não vai ser bom. Porque falta ali a experiência. Ok, o momento do exercício é para fazer exercício. Agora vais-te focar no exercício. E se a pessoa falar olha, desculpe, mas agora quero que se concentre nisto. E faz. Ok, agora podemos falar. Isso é estar a 100%, concentrado a 100%. O importante, e isto é o comportamento humano, que é o importante daquela hora é a pessoa que está à minha frente. Não sou eu. Naquele momento eu não interesso para nada. Naquele momento eu sou benfiquista, sou portista, sou sportinguista, sou vitoriano, sou do Braga, sou do que tiver de ser, porque o que me interessa é a pessoa que está à minha frente. Mais nada. E isso é estar a 100%. Nós vamos tomar isso em conta e aprender com isso na nossa missão de levar os 5 para os 95. Olha, Rafael, quando li a tua apresentação, ri-me um bocadinho, quando disseste que eras o guru e falaste nos zombies, mas eu agora posso afirmar com toda a certeza que és mesmo um guru do exercício, e muito obrigada por ter estado aqui. Eu partilho dessa visão sobre os zombies e a missão de ativar as pessoas. Eu concordo com essa problemática que tu levantas, que é, nós não temos mais consciência, temos mais informação, mas infelizmente a consciência não está a acompanhar a informação. Eu acredito que nós temos todos uma missão quanto a isso, seja na área do personal training, da fisioterapia, da preparação física, tudo o que estiver ligado à atividade física vai contribuir positivamente para a vida das pessoas. Por isso, muito obrigado pelo teu trabalho. Eu acredito que ainda tens uma missão muito grande para cumprir, e eu espero que estes 5% daqui a alguns anos, pelo nosso trabalho, por pessoas que se preocupam com nós, seja mais. Muito obrigado. Sim. Obrigado, e também parabéns pelo projeto, porque tudo custa e vocês estão a investir a 100% nessa missão. Por isso, muitos parabéns e obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado, Rafael.